muito bem informado. Acompanhe diariamente as notícias mais relevantes da Baixada Santista, acessando o site e redes sociais do Diário do Litoral. Diário do Litoral. Somos impresso, somos digital, somos conteúdo. Visite nosso site e siga-nos em nossas redes sociais. www.diariodolitoral.com.br. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria Jurídica gratuita. Plano odontológico. Sala para cursos, palestras, reuniões e salão para eventos. Barraca de praia ao lado do Canal 3, em frente ao Clube 15. Cartão exclusivo com desconto de 10% a 60% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Associe sua empresa à CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Aqui você ganha muito mais. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos, obrigado pelo carinho, uma ótima tarde a todos, é o nosso canal 40.1 aberto, é a TV Unisantos, canal 12 da Claro TV, o nosso Cidades em Debate a partir de agora, e também às 7 horas da noite na TV Com Santos, canal 11 da Claro TV e canal 8 da Vivo TV, sejam todos bem-vindos, o nosso programa de hoje vai trazer alguns destaques, sistema de travessia de balsas no litoral será concedido agora para iniciativa privada, hein? Bom, tem aqui também, um dia após o Diretório Nacional do PT aprovar o nome do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, o Alckmin fez agora um caloroso discurso elogiando o Lula. Bom, nós vamos debater esses e muitos outros assuntos no dia de hoje. Hoje, segunda-feira, dia 18 de abril, comemora-se o Dia Nacional do Livro Infantil, Dia do Autor e do Editor, Dia do Livro Espírita, Dia Estadual do Massagista em São Paulo e também em São Paulo comemora-se o Dia Estadual de Monteiro Lobato e hoje é o Dia da Amizade. E vamos trazer os nossos amigos aí para o debate de hoje. Já já vamos estar apresentando o pessoal que vai debater conosco. Bom, o boletim da Covid traz uma diminuição no número de pessoas internadas na rede de saúde de Santos, de 30 para 25 pessoas, uma queda de 16,6%. Também diminui o número de internados nas UTIs, voltados para os casos mais graves, de 13 para 10 pessoas, uma queda de 23%. E a taxa geral de ocupação dos 152 leitos Covid disponível está em 16%. Entre os 77 leitos de UTI, a ocupação é de 13%. Na rede SUS, a taxa é de 19% e na rede privada é de 9%. E a gente sempre ressalta, esse site aqui é o santos.sp.gov.br/saúde/dados coronavírus, para você ficar por dentro do que acontece em questão de Covid. Bom, na nossa mesa de hoje, vamos dar o nosso boa tarde, boa noite para a nossa doutora Michele, a doutora Michele Tiziane, advogada, conosco hoje. Doutora, tudo bem? Como é que foi domingo de Páscoa? A minha curiosidade, teve muitos ovinhos de Páscoa aí ou não? Oi, Santiago, tudo bem? É sempre um prazer estar aqui no seu programa. Um beijo a todos aí que estão nos assistindo, nossos companheiros aí de programa. E a minha Páscoa foi maravilhosa, foi muito boa, cheia de ovos de Páscoa, chocolate, que é tão importante, né? Mas a gente não pode esquecer que na Páscoa o mais importante é Jesus. Né? A gente fala de chocolate e tudo, mas o mais importante... Agora, o ovo não pode faltar, né? Ainda mais para nós, mulheres, para essa história aí de TPM, a gente precisa sempre de um chocolate. Tá certo, Jesus, e lembrar o símbolo do ovo, que é o renascimento também, e que renasçamos todos nós para mais uma nova era aí, com novos conceitos melhores, né, que a gente cada dia mais possa melhorar dentro desse conceito de renascer. O nosso querido Luciano Batista também conosco. Luciano, tudo bem com você? Muitos ovinhos também? Ou esse negócio é coisa de mulher? Eu acho que não, hein? Tudo bem, Santiago, Michele, querida amiga? Não, imagina, a mulher tem essa prerrogativa, né? Vou chamar de prerrogativa, dizer que é TPM, o homem não tem. O homem é gula mesmo, né? Eu adoro chocolate, né? Claro que a sexta-feira santa é uma data legal, o domingo de Páscoa é uma data maravilhosa, né? A gente reúne a família para aquele almoço gostoso, né? Aquela confraternização maravilhosa, mas, inegavelmente, a gente compra os ovinhos para as filhas, para os netos, no meu caso, eu estou um passo à frente aí, né?
os netinhos, né? E eu ajudo eles a degustar o chocolate, né? Eu sento do lado deles ali, não tem TPM, Michele, mas tem aquela vontade de comer aquele chocolate gostoso, né? É um momento gostoso, maravilhoso, a Páscoa sempre, né? Principalmente por juntar a família, né? Quando a gente junta a família, sempre é gostoso, né? Com certeza, fica com mais sabor, né, Luciano? Bom, conosco também o nosso querido Manuel Rogélio Garcia. Ô, Rogélio, tudo bem com você? Como é que foi o seu domingo de Páscoa? Aproveitou bastante também ou não? Tudo bem, Santiago? É um prazer participar da mesa aí com a doutora Michele, com o nosso eterno deputado Luciano Batista, com você, Santiago. Realmente, a Páscoa é o renascer de Cristo, a gente fica contente de passar com a família. E foi muito boa, assim, a Páscoa, e isso já nos dá força para esse reinício de semana. Acho que deu uma falhadinha, mas deu para entender. Ela junto voltou. Com os nossos telespectadores. Tá certo, é aquele negócio que o Rogério falou, né? Dá mais combustível. Então, essas datas são importantes, que nem Páscoa, Dia das Mães, Natal, né? Até em questão de carinho mesmo, né? Não só de presente. É bem bacana mesmo a gente poder ter esse conceito de aproveitar essas datas para dar aquela reabastecida, né? Bom, vamos começar aqui o nosso programa já trazendo a nossa primeira pauta. E a primeira pauta já é bem polêmica, né? Porque a gente, pelo menos eu, né, particularmente, vi vários vídeos aí no YouTube de vários anos para cá, e a gente já sabe qual que era o pensamento aí de alguns políticos sobre outros políticos, né? Eu estou falando do Alckmin em questão do Lula. Agora, um dia após o Diretório Nacional do PT aprovar o nome do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, agora do PSB, né, a vice do ex-presidente Lula, o ex-tucano participou da agenda política do petista e afirmou que a luta sindical, ele falou assim, aspas, deu ao Brasil o maior líder popular desse país, fecha aspas. Essas foram palavras de Alckmin em relação a Lula. A declaração foi dada durante encontro com representantes das principais centrais sindicais brasileiras, isso em São Paulo. Agora, se a gente voltar algum tempo atrás, eu acho que não precisa nem eu estar mostrando aqui, né? Mas na internet está cheio aí no YouTube. Eu acho que todos nós, inclusive os telespectadores, se não viram, pelo menos ficaram sabendo que o Alckmin já em várias ocasiões declarou o Lula como seu arqui-inimigo, falou que era um ladrão querendo voltar à cena do crime, que não presta e não sei o quê. De repente, ficou junto com ele, agora é vice dele e solta elogios à torta e à direita, né? Quer dizer, ô Michele, será que o povo vê isso ou eu tenho a impressão que só eu estou vendo? Olha, Santiago, eu vou falar para você que eu sempre gostei do Alckmin. Ele é um médico, um professor universitário, ele já foi vereador de Pindamonhangaba, prefeito, deputado estadual, deputado federal, governador, enfim. Ele sempre teve uma boa índole, né, até então. Eu sempre o vi com bons olhos, sempre gostei muito do Alckmin. Ele construiu uma história muito bonita na política, mas é difícil a gente aceitar tudo isso que está acontecendo. Às vezes, nós fomos enganados esse tempo todo, porque eu não sei se as pessoas são falsas ou se elas se revelam. Então, assim, uma pessoa que construiu uma história tão bonita na política, de repente, se unir a um ex-presidiário, a uma pessoa que roubou os cofres públicos. Então, assim, é complicado, é muito triste para nós que confiamos um dia, né, nossos votos a essa pessoa. Na época, ele foi bom. Agora, eu não entendo se ele está com idade, se tem algum problema mental. Me desculpa eu falar isso, mas não dá para entender uma pessoa que construiu uma história tão bonita. Eu vou falar um pouco aqui do Luciano. O Luciano foi um excelente vereador em São Vicente, foi um deputado muito bom também. Ele trouxe bastante equipamentos para hospitais, para a região e para São Vicente. Aí, de repente, a gente vê, né, ele se unir a uma pessoa que ele sempre falou mal, a gente fica triste, né? Não é o caso do Luciano, viu, Luciano? Estou te elogiando aqui, que você foi um ótimo vereador, um ótimo deputado. Mas é lamentável, e a população também não é idiota, né? Desculpa eu falar assim também, mas a população enxerga que o que ele está fazendo é realmente muito ridículo e não dá para entender.
Ô, Luciano, você que já foi um deputado estadual, conforme a Michele falou, né? Você que foi um excelente vereador, foi presidente da Câmara de São Vicente, já viveu muito a vida política e agora está tentando aí voltar, né? Justamente para a Lesp, né? Como é que é essa jogada que até agora eu não entendi? Porque na lógica, vamos dizer assim, na lógica da honestidade. Isso é inconcebível, né? Você falar assim abertamente para todos ouvirem, inclusive em discurso, que você odeia aquela pessoa, não vote naquela pessoa, que essa pessoa é um ladrão, e de repente passam alguns anos, que não são tantos, e você numa outra eleição começa, não, vamos votar nele sim, ele é gente boa. Como é que muda esse conceito de uma hora para outra? O que há nesse meio aí que a gente não está entendendo? Meus amigos, é uma situação muito difícil, mas eu não vou... eu vou manter sempre a minha característica de falar o que eu penso, né? Em primeiro lugar, assim, isso demonstra o seguinte: nunca fale algo numa campanha eleitoral que lá na frente a roda vira, você pode ter falado algo que você vai estar junto depois, né? Esculhambou o PT e agora está junto, né? O Alckmin sempre foi contra o PT, né? O Alckmin sempre foi um símbolo para nós do povo paulista, né? O povo paulista sempre combateu o PT via Alckmin, né? Tá aí quantas vezes ele foi eleito vereador, deputado estadual, governador. É que a Michele falou que ele foi vereador e foi mesmo, foi prefeito de Pindamonhangaba, foi mesmo, foi deputado estadual, foi deputado federal. E aí, quando ele atingiu o pico da carreira dele como vice-governador do saudoso Mário Covas, e acabou virando governador, e ali foi eleito governador, depois reeleito, aí saiu, voltou para ser governador de novo. Ele era o símbolo de combate ao PT no estado de São Paulo. Ele era aquilo que a população que não gostava do PT usava para combater o PT. Não, nós não queremos o PT governando São Paulo. Nós queremos alguém que seja o contrário do PT. E o contrário do PT, para a população paulista, por várias vezes, foi Alckmin. José Geraldo Alckmin. Eu tive a oportunidade de ser deputado com ele como governador, uma pessoa sensacional. Tudo que eu levei a ele, de demandas da Baixada, do Vale do Ribeira, ele atendeu. Era um pronto-socorro lá no Cananéia, era tanta coisa, era viaduto na área continental São Vicente, era posto de saúde no Morro de São Bento, era o Lucien Montoro na Ponte da Praia. Caramba, ele sempre me atendeu bem. Como pode, do nada, ele se juntar com o PT? É óleo e água, não junta. Quem gosta do PT não gosta do Alckmin. E quem gosta do Alckmin não gosta do PT. A Michele foi brilhante na sua palavra, mas eu vou concluir assim. O Alckmin deve ter, com todo o respeito que ele merece meu, mas ele despirocou. Não tem outro nome para dar. O PT ontem decidiu que... O PSB decidiu, a semana passada, aqui indicar o nome dele. Ok. E o PT aceitou. Quer dizer, é o louco com doido. Não tem outro nome. Vou falar aqui com o nosso querido Rogério também, porque o Rogério, ele participou muitos anos aí nos bastidores da política, né? Bastante tempo mesmo. Ele acompanhou praticamente em todos os mandatos aí o nosso querido Banha, né? E ele vivenciou já vários bastidores nesse conceito aí de pessoas quererem mudar de lado. Agora eu quero saber de você, Rogério, como é que você vê essa caminhada do Alckmin? Porque pelo que eu percebo, muitas pessoas falam, poxa, o Alckmin para mim morreu e eu votei nele para governador na última eleição. Você acha que isso aí é um conceito que a pessoa só tem agora, daqui a pouco ela se ajusta e vai continuar votando nele? Ou você acha que com essa adesão ao Lula ele perdeu muita credibilidade? Na sua opinião, o que está acontecendo? Eu vejo que o ex-governador Alckmin, ele há tempo, ele já desidratou o seu prestígio político. E por conta disso, perdendo espaço, inclusive, no partido, que era o partido nato dele, que era o PSDB, onde ele foi governador e vice-governador do Mário Covas, depois governador reeleito, depois voltou governador, enfim, a casa dele era o PSDB. Como ele não teve espaço no PSDB e desidratou mesmo o prestígio político que ele tinha,
ele estava nesse cenário aí político dessa eleição, filho órfão. Ele era um filho órfão. Enfim, e através da participação do ex-governador, também governador, Márcio França, ele fez essa articulação para trazer o ex-governador Alckmin para ser vice do Lula. Agora, eu vejo isso aí, no cenário nacional, uma coisa assim que demonstra o desespero nessa disputa política polarizada entre Bolsonaro e Lula, o desespero do PT e do Lula de trazer, a ideia é trazer alguém que seja moderador. Esse cenário político não conseguiu demonstrar uma terceira via, e por conta que não trouxe essa terceira via, ficou polarizada essa eleição, e o Alckmin ele vem como se fosse um moderador, para disfarçar o caráter da extrema esquerda do PT. Enfim, isso faz parte da política. Eu não vou aqui nem condenar e nem ser a favor, porque para a população brasileira, o eleitor, aquele que vai lá, sai de casa no dia de domingo e vai depositar o seu voto na urna, ainda que seja eletrônica, a gente tem o costume de falar de depositar o seu voto na urna, ele realmente não entende isso, porque ele se sente traído, ele se sente enganado, e enfim. Mas para aqueles que vivem o mundo político, sabem que existe essa articulação, sabem que a democracia, isso faz parte da democracia, o inimigo de hoje é o amigo da manhã, o amigo de hoje é o inimigo da manhã, o Luciano Batista sabe bem disso, e o nosso sistema político, dos partidos se articularem para formar uma força política e disputar uma eleição nesse cenário que é nacional. Agora fica aqui uma pergunta para a gente poder debater também, porque a gente nota que o Alckmin está junto com o Lula fazendo essas articulações todas, a gente vê até a nível governo de São Paulo, né, a questão do radar com o Márcio França, vamos ver quem que vai vir melhor na pesquisa daqui para frente, é o que vai ser o representante do PT, aquela coisa que vai ter aliança com o PT. Vocês não acham que eles estão fazendo muitas articulações, escolhendo pessoas, passando por cima de questões de caráter, né, como essa que a gente vê aí do Alckmin, falando como povo mesmo, o povo observando de fora. Vocês não acham que eles estão esquecendo de que no final da história, quem vai pôr o voto é o povo? Sim. Porque em momento nenhum a gente vê eles falando, isso aqui é uma opção para o povo. A gente vê eles falando, não, eu vou trazer o centrão, eu vou trazer a direita, eu vou trazer a esquerda, eu vou formar um bloco. Quer dizer, em momento nenhum eles falam do povo. Eles estão esquecendo desse detalhe que é o povo que põe eles lá dentro, Luciano? Então, as articulações políticas, elas são legítimas, né? Mas ela tem que ter um limite. O limite de articulação política, ele se dá quando você tem na sua vida inteira política um adversário, não é um inimigo, não estou tratando o PT como inimigo, um adversário. Quando você movimenta a tua vida política, você tem que pelo menos ouvir as suas bases. O Alckmin deixou de ouvir as pessoas que apoiaram ele ao longo do tempo inteiro. Eu não estou falando só de mim, estou falando de quem sou eu, né, para falar isso, mas as pessoas que caminharam com ele. Por exemplo, ele foi para o PSB. Ele consultou para saber, todo mundo que carregou o bonde dele a vida inteira se topava isso? Quantas pessoas acompanharam ele nessa ida? Quase ninguém. Santos, o prefeito de Santos, que é um discípulo, um filho, uma cria do modelo Alckmin de governar. Ele foi? Não. Alguma coisa está errado, né? Esse tiro foi errado. Então, a gente entende essa articulação. Eu entendo a articulação política. Juntar o PSB com o PT é possível? É. O PSB mesmo não era vice do Alckmin? É possível? É. Mas agora o Alckmin juntar com o Lula não dá. Não dá. Esqueceram de avisar o mais importante dessa história. A ideologia. Ele tem uma ideologia, o Alckmin. O PT tem a dele. E assim, as pessoas, como é que fica nesse meio? É automático isso? Então, se amanhã o Alckmin resolver apoiar o PCdoB, tudo bem? Vamos apoiar o PCdoB, que está tudo bem? Vamos apoiar o PSOL? Não, pô.
cada um no seu barquinho. Tanto que existem essas divisões, né? Os próprios partidos, eles fazem questão de mostrar essas divisões, a ideologia do PSOL, a ideologia do que não é um partido, mas quase foi o MBL, a ideologia do PT, quer dizer, os partidos mais conservadores, você vê que existe, né, essa divisão. Doutora Michele, agora com essa confusão e não divisão, você acha que o Alckmin vai perder mais votos do que ganhar ou não? Com certeza, eu acredito que essa união não vai trazer mais votos, né, para o Lula. Eu fico triste pelo Alckmin, porque, como nós falamos o tempo todo aqui, ele tinha uma história na política muito bonita. A gente confiava nele, né? Era uma pessoa que a gente achava, que alívio se o Alckmin ganhar. Então, assim, ele não vai levar os votos para o PT. Ele estragou a história dele quando ele sentou, desculpa que eu vou falar, na mesa dos escarnecedores. Então, eu penso assim, infelizmente, o ego e a vontade de vingança que ele estava do PSDB fizeram com que ele agisse de uma forma que me parece que a pessoa está com problemas mentais, não é possível. A razão, onde está a razão? Então, assim, ele agiu mesmo pela emoção, pela vingança, pelo ódio do PSDB e pelo ego, né, dele, quem sabe, ser um vice-presidente, mas isso não vai fazer com que as pessoas que votavam nele votem no Lula. É o que o Luciano falou, quando a gente via alguém contra o PT, a gente enxergava, uma das pessoas que a gente enxergava era o Alckmin. Então, infelizmente, ele, por uma atitude impensada, pelo ego, pelo ato de vingança, ele acabou com toda a história que ele construiu. É lamentável. Ô, Rogério, uma coisa impressionante, né? Porque o Alckmin, quando ele foi do lado do Lula, ele ficou quieto, ele não abriu a boca, né? No começo, você lembra, né? E muita gente falava, nossa, o que será que o Alckmin está querendo fazer? Né? As pessoas, mesmo ele já tendo se colocado do lado do PT, as pessoas ainda confiavam na pessoa o Alckmin. Porque qual que é a estratégia dele? Vamos tentar entender, porque ele não abriu a boca. Ele está com o Lula, mas ele está ali, de braço cruzado, quietinho do lado, e muitos discursos que o Lula fazia, ele estava ali, de braço cruzado, e não abria a boca. Mas o que aconteceu semana passada é que ele abriu a boca, e ele já declarou apoio, e ainda veio falar que o cara é a melhor coisa que aconteceu para o Brasil. Então, quer dizer, agora a gente ouviu o discurso dele, né? Agora, o que você acha daqui para frente que isso poderia refletir numa campanha estadual, porque a gente está falando também do nosso estado, né, que é o estado de São Paulo, que é um estado que tem um peso tremendo, né, a nível Brasil. O que isso pode refletir? Porque a eleição no estado parecia, ou está parecendo, que vai ser equilibrada, mas com essa decisão do Alckmin, você acha que estragou tudo ou não? Santiago, eu penso... aqueles articuladores da campanha do Bolsonaro e desse novo partido aí do Bolsonaro, inclusive a nível de governo estadual, eu penso que eles devem estar festejando, porque foi uma estratégia errada, realmente foi uma estratégia errada. A doutora Michele, ela destacou do ponto de vista pessoal, um sentimento que o eleitor tem de traição mesmo. Luciano Batista já foi mais específico tecnicamente no contexto político e falou de ideias, que as ideias sempre foram diferentes, um de direita, outro de esquerda, ainda que o PSDB, o Alckmin não fosse de extrema direita, mas nunca desviou o caminho para a esquerda, apesar de ter, na última eleição, o governo antes do Dória ter o apoio do PSDB, porque era vice o Márcio França. Enfim, eu vejo isso a nível nacional, uma estratégia errada, mas que vai surtir muito efeito nessa disputa do governo do Estado. Isso eu acho que vai fortalecer o candidato do Bolsonaro, que é o ministro do Transporte, que é uma pessoa nova, que não vem com esses vícios políticos e que me parece que vai ter alguma coisa para apresentar, enquanto que os outros
São políticos que já estão no cenário político faz tempo e que está demonstrando aí que essas articulações de que ontem ele era um adversário ferrenho e hoje é meu amigo político, meu parceiro político, isso dificilmente o eleitor consegue enxergar e entender. Uma coisa importante que o Luciano falou também, que até a escola do Alckmin, que o aluno era o Paulo Alexandre, né, dessa escola. E se a gente começar a ver assim um panorama local dos candidatos ou de quem suposto pré-candidato, né, no caso a Rosana e o Paulo Alexandre, os dois tiveram mudanças importantíssimas para fazer de decisão que iam o tudo ou nada. No caso da Rosana, que ela esteve até conosco semana passada aqui no programa, e ela falou que é candidata à reeleição, e ela falou por que ela mudou do partido, porque ela não queria abraçar o Lula, né? Não condizia com que ela estava servindo, né, o propósito dela, então por isso que ela optou a ficar até ao lado no caso do Tarcísio, né, pelo PL, e do Bolsonaro, e no caso do Paulo Alexandre, né, o Luciano Batista, também uma decisão difícil de ter que decidir de não se alinhar ao professor, que é uma coisa que eu acho que é até mais difícil. Então, eu acho que nesse panorama, supostamente, os dois estão dando o tiro certo para deputado federal ou não? Sim, vai ser a cidade abaixada, ganha com dois nomes que estão à disposição, tanto do Paulo como da Rosana, são dois ótimos nomes, né? Tem outros ótimos nomes aqui na Baixada também, claro que tem, em outros partidos políticos. Mas eu acho que nós temos que, depois dessa decisão do Alckmin, né, deu assim, bagunçou a cabeça de todo mundo, né? Que assim, é uma coisa que eu me sinto, a Michele, não sei, Rogério, eu me sinto assim, até um pouco traído, né? Que, como assim vai PT? Como assim? Você estava tão... Eu tenho ainda admiração pelo Alckmin, claro que ainda tenho, mas inegavelmente eu não posso deixar de expressar que foi uma loucura o que ele fez, sabe? Uma loucura, assim, uma insanidade mental, essa movimentação que o Alckmin faz para o Lula, gente, que é outra ideia, outra ideologia, outro tipo de governo. Vocês já imaginaram o PT governando São Paulo? Ele vai acabar com a polícia, vai dizer que a polícia não pode atuar, né? Imagina como é que vai ficar. Só para ilustrar uma pequena ilustração. Vocês imaginam o PT comandando a melhor e maior polícia do Brasil? Hein? O BAEP, como é que vai ficar o BAEP? Como vai ficar os batalhões de especialidades da polícia em São Paulo? Eles vão acabar com isso. Eles vão mexer com a nossa segurança, que não é fácil. Né? Mas é só um exemplozinho. O PT é contra isso aí. O PT que rota. Não, rota não. BAEP, não. É o que o PT vai fazer. Né? E é o que o Alckmin criou. Ou fortaleceu, ele não criou a rota, mas o BAEP é do tempo dele. E o BAEP é um batalhão extraordinário. Imagina o risco que está correndo São Paulo. Né? Se isso fortalecer o Haddad, por exemplo. Olha o que vai acontecer. O Haddad em São Paulo foi um caos como prefeito da capital. Foi um caos. E quer ser governador. Tanto que não foi reeleito, né? Pois é. Tem também. Bom, esse é o nosso programa Cidades em Debate. É um prazer muito grande em tê-los aqui. Lembrando que nós temos aqui as nossas redes sociais. Você que de repente quer entrar em contato, tem o nosso WhatsApp, é o 996031485. Tem o Facebook Cidades em Debate. No Instagram, Programa Cidades em Debate. No YouTube, Cidades em Debate também. Seja um seguidor, dê o seu like. É muito importante a sua participação. E pode também compartilhar aí com todos os amigos, com as suas redes sociais, que a gente fica muito contente de poder estar transmitindo esse programa para todos vocês. Bom, vamos trazer aqui mais uma pauta para a gente poder debater, e essa aqui também tem lá sua importância, né? Porque nós vamos falar aqui do sistema de balsas. O governo do estado reafirmou semana passada que o sistema de travessia de balsas no litoral será concedido à iniciativa privada. O leilão, que era para ter ocorrido em março, foi suspenso. O secretário estadual de Logística e Transporte, João Otaviano Machado Neto, disse que ajustes estão em finalização para atender reivindicações dos prefeitos da região.
não foi dado prazo para o novo leilão, né? E a concessão de 30 anos prevê investimentos de 270 milhões. Será que não veio muito tarde, não? Ou é impressão minha? Porque nós estamos falando aqui do túnel, que vai vir o túnel, e supostamente também a ponte, vão vir os dois. Quem que vai querer dormir com esse barulho chamado balsa daqui para frente, hein, Michele? Olha, Santiago, eu concordo com você, que é um pouco tarde, mas isso vai desonerar um pouco os cofres públicos, né? Vai ajudar aí. E com essa concessão, lembrando que esse leilão, vamos pensar assim, é referente à obra, né? Então, a sociedade não vai ficar eterno, ele vai ficar por 30 anos, e lá, ele, além de desonerar o cofre, tudo tem melhor oferecimento de melhor serviço. Eu gosto, muitas vezes, de quando o privado assume algo público por essa questão, né? Pela melhoria do trabalho e pela desoneração do cofre público também, que o Estado ele pode usar em outros locais aquele valor, né? Aquele dinheiro. Eu entendo também, como você, que é um pouco tarde. Mas, de repente, se existe uma empresa capacitada, que já foi verificada, que tem um capital financeiro bom, de confiança, eu não vejo mal algum. Não vejo mal. É claro que tudo vai ter que ser feito às pressas, mas se for uma boa empresa, uma empresa de nome, né, para participar, que ganhar esse leilão, eu vejo com bons olhos, sim, até porque ela vai recuperar o dinheiro durante esses 30 anos aí, cobrando as suas taxas, sei lá se vai ser piedade, como é que vai ser, mas eu vejo com bons olhos. Embora eu concorde com você, é um pouco tarde, vão ter que correr um pouco aí, mas se for uma boa empresa, com um nome idôneo, né, uma empresa idônea, eu acho que vai valer a pena, sim. Porque nós estamos falando do complexo de balsas, que não compreende só Santos, Guarujá, né? Tem também Cananéia, Ilhabela, né? Tem outros lugares aí onde esse serviço também é explorado. A própria Bertioga, né? Também tem, que liga ali Guarujá. Enfim, tem vários canais. Mas fica mais difícil, né, Luciano? Agora, por outro lado, a gente vê que o que dava prejuízo, né? Ultimamente tem dado lucro. E a balsa vira e mexe dá prejuízo. E a gente vê que, poxa, como é que dá prejuízo uma travessia daquela ser a única, né? Eu acho que só essa entre Santos e Guarujá já seria para dar um bom lucro. Você acha que essa empresa que arrematar no leilão, ela consegue ter lucro e ainda conseguir oferecer um serviço de alta qualidade, Luciano? Essa concessão é uma história muito engraçada, né? É como se falasse assim: olha, eu vou te vender aqui uma padaria na esquina, bem na esquina aqui, uma padaria. Mas vai construir mais duas aqui, tá bom? Daqui a uns anos. Mas eu vou vender por uma fortuna agora. Quem é que vai comprar? A travessia da balsa é a mesma história. Quem vai entrar numa coisa dessa sabendo que vão fazer um túnel e, como diz o governo estadual, uma ponte? Eu vou chegar na ponta da praia, né? Vamos lá, nós quatro aqui, vamos atravessar a balsa. Mas peraí, o túnel não tem fila. Eu vou chegar lá, vou entrar no túnel e vou sair do outro lado. Eu vou entrar na fila da balsa para quê? Que é lenta, que a fila demora de um lado, do outro? Não, eu vou de túnel. Eu duvido, eu posso errar aqui que eu vou falar, tá? Eu duvido alguma empresa grande, de grande porte, entrar numa fria dessa. A ideia é ótima, como a Michele falou, uma empresa particular vai melhorar, vai otimizar, vai reduzir custos e melhorar o serviço. Agora, com a história do túnel, nunca que eu vou entrar num negócio desse, uma empresa séria, peraí, os caras vão fazer um túnel lá? Não. Eu vou comprar um negócio aqui por milhões e milhões e milhões, vou ter que investir muito dinheiro, sabendo que mais dia, menos dia, pelo que agora que o governo federal decidiu que vai ser um túnel, e que esse túnel vai ser construído com dinheiro da concessão lá do porto, vai sair o túnel. 2025, 2024, 2028, vai. E então, eu não entraria nessa fria. Eu acho que o governo estadual lançou aí uma ideia para mexer aí com a gente. Mas, na prática, duvido alguma empresa grande entrar numa... É uma fria. Claramente é uma fria. Ele vai disputar com um túnel. Quem que vai fazer isso? Né?
A gente vê que o sistema existe, né? Mas sempre foi arcaico, continua sendo arcaico, essa travessia entre Santos e Guarujá. Agora, se entrar uma empresa, por exemplo, você não acha que o serviço vai continuar daí para pior? Porque para melhorar requer investimentos, né? E aí cai justamente de frente a isso que a gente está conversando aqui. Logo, logo vai ter uma ponte ou um túnel. Como é que você vai comprar equipamento novo? Como é que você vai querer investir numa balsa se você vai ter dois concorrentes muito mais ágeis? Você acha que esse serviço ainda pode piorar? Ou até, vamos pensar assim, supostamente ficar extinto daqui a uns anos ou não? É comigo? Vamos lá. Bom, essa questão da privatização da balsa é um sonho, acho que um sonho de todos nós, antigo, mas que está meio tardio. Como o Luciano Batista pontuou bem, essa licitação do porto, a privatização do porto, ela já no edital já vai constar que uma parte do investimento, além da dragagem de aumento de calado, está também a travessia Santos-Guarujá. Agora, você também pontuou, Santiago, que assim, a travessia de balsa não é só Santos, né? Nós temos Ilhabela, nós temos Ilha Comprida, nós temos Bertioga, Guarujá-Bertioga, e depende do formato que for feito esse edital, se não for por lotes, se for no contexto geral, pode ser que uma empresa se interesse, sim, sabendo que no futuro Santos ela vai ter um menor fluxo, mas nos outros lugares ainda ele irá continuar com o fluxo ainda aumentando, porque se você tem uma facilidade de passar pelo túnel, as pessoas vão aumentar o fluxo de Ilhabela, vão aumentar o fluxo de Guarujá, Bertioga. Agora, tudo vai depender do modelo que vai ser isso. E outra coisa, é um leilão, né? Leilão é aquilo, começa com valor, mas isso aí vai ser o que o Estado espera. Mas as empresas elas vão procurar ver o custo dessa operação e o lucro também. Afinal, é uma atividade privada. Ela ganha com lucro. Tá certo, vamos esperar, né? A seguir cenas dos próximos capítulos, né? Quer falar alguma coisa, Luciano? Quero, Santiago. Sabe o que eu quero falar? Assim, essa história, sabe que tem umas coisas que são lendas, né? Se comer manga com leite, vai morrer, não tem essa história? Lendas, né? Essa história de que a balsa de Santos dá prejuízo, isso é mentira. Não tem como, gente, não tem como. Se você me falar que a balsa de Iguape, a Cananéia, aquela dá prejuízo, dá, porque é um movimento muito pífio. Né? Dá prejuízo. Mas essa balsa aqui dá prejuízo. Fila o dia inteiro, de madrugada, feriado prolongado, você do lado de lá, eu já peguei fila lá, no final na Ademar de Barros. Como que uma balsa com preço alto desse pode dar prejuízo? Nesse angu tem carne. É como dizer que o pedágio da Imigrante dá prejuízo. Olha, o Estado tem que aumentar todo ano o pedágio, porque para fazer a compensação do contrato. Esses contratos feitos pai e filho, meu amigo, isso tem que ser feito uma análise. Porque é muito fácil dizer que dá prejuízo. Olha, faz a conta. O último feriado, passou pelo sistema Anchieta Imigrantes 500 mil veículos. Quanto é que está o pedágio? 30 e quanto? 35, né? 32? Não lembro agora. Que seja 30. Eu tenho sem parar, então não lembro, mas é 30 e alguma coisa. Multiplica R$35 por 500 mil veículos que desceram a serra no último feriado. Que número que você chega? Né? Como é que pode dar prejuízo? O dia inteiro passando o carro, o dia inteiro essa balsa passa carro. E eles inventam a história de que dá prejuízo. Vai para Ilhabela, São Sebastião e Ilhabela. Todo santo dia tem fila naquela fila de 2 horas, 3 horas. Um dia normal para ir para Ilhabela, eu tive em Ilhabela terça-feira. Eu fui fazer uma visita em Ilhabela. Um dia normal, não era feriado, não era véspera de feriado.
nem era pós-feriado. Eu fiquei 1 hora para atravessar. Aí dizia, que dá prejuízo. Sabe quantos metros tem aqui? Uma coisa rápida. E os caras espetam no nosso bolso. Então é uma balela dizer que isso aí dá prejuízo. Isso aí dá muito lucro. Muito lucro. Tanto é que quando abre licitação, a gente sabe que quem administra a balsa é o DR. Perdão, é a Dersa. Né? E quando a Dersa licita, quem vai operar a Ponta da Praia, aparece 200 empresas querendo operar a Ponta da Praia. 200. Ué, se dá prejuízo? Ei, Rogério, você tem uma empresa de limpeza urbana? Eu tenho. Olha, vai ter um contrato aqui de não sei quantos milhões. Opa, eu vou entrar. Pô, você vai entrar porque você sabe que é um negócio bom. Como é que você vai entrar numa licitação, esse monte de empresa que entra na Ponta da Praia aqui para listar, se não dá lucro? Não dá lucro, eu quero entrar? O que é isso? Conta outra, né? Conta outra piada, essa não cola. É a mesma coisa que dizer que chocolate é ruim. Para! Ei, Luciano. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos trazer aqui o nosso Momento Câmara, o nosso querido Maurício Araújo trazendo o que está acontecendo nas câmaras municipais. Vamos lá. Santiago Pérez, tudo bem? Olha lá, Santiago, as notícias que eu trago hoje da Câmara Municipal de Peruíbe e Itanhaém. Vamos dar um pulinho lá no Litoral Sul para ver o que está acontecendo nas votações. Bom, projeto de lei da Câmara Municipal de Peruíbe que assegura a alfabetização em Libras nas escolas do município. Olha, um projeto importante, pouco falado, que é a linguagem de sinais, que é a Libra, tá? Algumas escolas a gente sabe que tem lá um intérprete que ajuda a criança, tudo, mas o processo de alfabetização em Libras geralmente acaba sendo feito por algumas instituições parceiras, né, da educação dentro do município, e é difícil a gente ver dentro da rede pública, até mesmo nas escolas privadas, esse tipo de atuação, né, que é a alfabetização em Libras, tá? É importantíssimo o projeto de lei, assegura as crianças, né, que têm a deficiência, né, da surdez, ter a alfabetização em Libras, tá bom? Bacana esse projeto. É aquele tipo de projeto que vale a pena se espalhar pelas outras cidades, tá bom? Bom, lá em Itanhaém, uma ajudinha lá para os munícipes, para os moradores que estão devendo impostos, tá? A Câmara Municipal votou uma prorrogação de prazo do refis municipal até o dia 30 de junho. Não perca o prazo, anote aí na agenda, 30 de junho. Tá? Então, até o dia 30, as pessoas que estão com débitos de imposto, como IPTU, ISS, contribuição de melhorias, e os impostos municipais em geral, elas têm até o dia 30 de junho para pedir o parcelamento. Para quem for solicitar o parcelamento em 12 vezes, o desconto é de 100% dos juros e da multa. Para quem solicitar o parcelamento em 24 vezes, o desconto é um pouquinho menor, de 70% dos juros e da multa, mas mesmo assim é um ótimo negócio, tá? Esse desconto aí dos juros e de multa já é um belo negócio para quem está com dívida no imposto. Então não perca o prazo, 30 de junho, foi a votação que eles votaram agora no último dia 14, então eles prorrogaram o prazo até o dia 30. Bom, é isso aí, Santiago, um abraço! Tá aí o nosso Momento Câmara. O Maurição hoje foi lá para Peruíbe e Itanhaém, né, no Litoral Sul. Em Peruíbe, um projeto de lei que assegura a alfabetização em Libras, né, aquela linguagem dos sinais, nas escolas públicas da cidade. Isso é uma boa iniciativa, né, o Rogério? Gostou dessa? Eu gostei, sim. Gostei. Eu acho que foi muito interessante seu programa ir até Peruíbe e em outras cidades, sair daqueles que ficam só nesse contexto aqui. Afinal, não é só Santos e São Vicente e Guarujá. Nós temos cidades vizinhas aí, muito importante. E esse realmente é um projeto importante. Eu só fico em dúvida se é um projeto, sendo um projeto de um vereador, se ele vai conseguir ultrapassar as barreiras de constitucionalidade por vício de iniciativa, né? Por exemplo, se fosse na prefeitura, se fosse aqui na Câmara de Santos, a lei orgânica de Santos, ela não permite que um vereador se coloque naquelas coisas que são de privativa, competência privativa do executivo, como, por exemplo, a gestão, que é ato de administração.
Aí, no caso, por exemplo, se fosse até uma dica, mesmo que a lei orgânica de Peruíbe fosse parecida com a de Santos, se fosse uma dica, o executivo poderia acatar também, né, essa ideia dele ou não? O que acontece muitas vezes é que a ideia é boa, a Câmara acaba derrubando o parecer contrário, vota em plenário, o plenário é soberano, o plenário pode aprovar o projeto e depois o prefeito, como um gesto político e vendo que é um projeto interessante, ele acaba sancionando. No momento que ele sanciona, aquele vício ele acaba se convalidando e aquele projeto ele se transforma em lei. Eu acho que seria uma boa ideia, conforme você mesmo disse, né, Rogério? A gente acaba indo até Peruíbe, a gente acaba captando boas ideias, né? Para trazer para o lado de cá também, porque eu acho que poderia ser aproveitado por muitas casas, né? Muitas câmaras aqui da Baixada, uma iniciativa dessa. Porque a gente fala tanto de inclusão, mas na hora de incluir, a gente dá uma vacilada, né? A gente esquece esse pessoal. Essa que é a grande verdade. Imagina uma criança podendo aprender com sinal de Libras. Eu imagino que as outras crianças vão ficar curiosas para saber o que é aquilo e sempre vai ter ali umas 3, 4 que vão aprender aquela linguagem. Quer dizer, isso aí começa uma inclusão e começa a ser uma coisa meio que natural. Você acha que é assim que começam as boas campanhas, doutora Michele? Olha, Santiago, eu acho algo tão importante você fazer a inclusão das crianças, né? A minha irmã, por exemplo, ela é professora de crianças especiais, então ela ensina Libras lá em Presidente Prudente, ela é uma professora concursada da prefeitura e do estado, então ela dá aula em 2 escolas. E eu assisti uma vez, uma época, uma apresentação na escola, onde as crianças dela, né, que são surdas e mudas, eu não sei, né, enfim, como fala, deficiência auditiva, enfim. E eu assisti na época, acho que era o Chalita, o secretário o Luciano pode me dizer se eu estou certo ou errado, o Chalita foi secretário da Educação, e ele foi até Presidente Prudente, assistiu uma apresentação de várias escolas, e na época eu assisti as crianças com essa deficiência, elas cantaram o hino nacional em gestos, né? Então, assim, foi algo tão emocionante, porque elas faziam, cantavam o hino, né, através dos gestos, e elas não erraram, foi tão lindo, porque elas escutavam a batida da caixa, do som, então acho que com aquela batida elas puderam expressar o hino nacional. Então é algo tão importante, é algo tão nobre, né, esse tipo de atitude, e são tão poucos concursos que existem para esses professores especializados, então eu acho que os nossos políticos, sim, precisam se envolver mais nessa questão de acessibilidade, enfim, e ter um olhar melhor para essas crianças, não só crianças, né, adultos, qualquer pessoa que tem aí esse tipo de deficiência, eu acho que é muito importante. Parabéns ao vereador, ao que o doutor Rogério falou, não sei, a gente não sabe se ele vai conseguir, né, chegar até o final com o seu projeto, mas pela iniciativa, parabéns para ele. E lembrando que as pessoas estão cada vez mais preparadas para essa linguagem de sinais, tanto que o último filme que foi o mais renomado, ganhador de Oscars na academia, foi justamente com esse tema, né? Com esse tema. Eu que não recordo o nome do filme agora, mas é um filme que era a história da menina, que era muda e surda, né? E que o pai ensinou ela a tocar piano lá, então foi muito legal, bem emocionante. Agora vamos falar uma coisa, Luciano, porque você está galgando aí um cargo político a nível estadual, né? Você é um pré-candidato a deputado estadual, e a gente sempre comenta aqui que os deputados estaduais da nossa região estão deixando muito a desejar, em questão de estarem engessados, simplesmente cumprindo a agenda. Agora, uma ideia dessa, por exemplo, não era uma ideia para se levar para uma Alesp, para fazer a nível estadual esse tipo de ação nas escolas? Está fechado o microfone, Luciano. Ouvindo? Tô. Tá. Peraí, o meu microfone estava desativado. Pronto. Tá me ouvindo? Tô, perfeito. Agora está ativado. Então,
a ideia ela tem vício de iniciativa. O vereador não pode criar despesa, isso é uma criação de despesa, né? Ele tinha que mandar uma indicação ao prefeito lá, ou um anteprojeto, né? Mas a ideia é sensacional. A ideia de ter... Quanto mais você puder fazer inclusão social, é melhor. Mas só que tem que... A iniciativa, no caso, tem que ser municipal, tem que ser do prefeito. Na Assembleia teria que ser do governador. Mas no Estado já tem, né? Já tem implantado em várias escolas aí, né? Isso é legal porque todas as sessões de câmaras, da Câmara Federal, da própria Assembleia, tem um tradutor de Libras lá, que acompanha, que vai falando para atingir esse público, né? Que é um público muito grande, né? Que tem deficiência auditiva. Bastante gente tem essa deficiência. Então, a ideia é muito boa. Mas se tem isso no Estado, por que o vereador está pedindo lá no município? Eu acho que não estão atendendo. Para as escolas municipais. Então, né? Ele deve estar pedindo, Santiago, para as escolas municipais. Sim, mas uma lei estadual não poderia suprir essa necessidade também numa escola municipal? Não, nesse caso não, porque a educação ela é municipalizada no ensino básico, né? Então, até o ensino médio. O ensino médio é do Estado, até um pedaço que pega o município. Então, tem que ter uma lei municipal de iniciativa do prefeito, criando, abrir concurso público para quem for professor formado da aula. Tá? Não pode assim sair pegando aleatoriamente. Então, tem que ser bem organizado. A Câmara aprova a lei, de iniciativa do Executivo, o Executivo sanciona a lei, abre o concurso público, as pessoas vão lá, credenciadas, com formação acadêmica, fazem o concurso, passou, começa a dar aula aí nas escolas municipais, ou certo. Escolas municipalizadas, né? Deixar um abraço aqui para a professora Rosana, professora de Libras, quem eu conheço, né? Esposa do professor Pércio, da Unip, né? Ela que é a professora de Libras na cidade de Cubatão. Quer falar alguma coisa, Rogério? Sim. Essa questão dessa lei estadual, eu realmente não conheço, a gente não consegue ter acesso ao inúmeros tipo de lei que existe aí, tanto no município, como no estado, como a nível federal. Mas, enfim, a gente tem a Constituição que estabelece a competência para legislar sobre a educação. E a União tem a competência dela e o Estado tem a competência residual. Se essa lei estiver dentro das diretrizes da educação, aí sim o município é obrigado a aplicar a lei que é do Estado, porque a competência do Estado para legislar sobre educação ela é residual da União e ela já estabelece regras para todo tipo de educação a nível nacional, estadual e municipal. Agora, de qualquer forma, ainda que seja um projeto com vício de iniciativa, eu costumo dizer que esses projetos, eles trazem para a Câmara Municipal, que é aquela que está mais próximo do município. O munícipe ele sempre está mais próximo de um vereador do que deputados, governadores. Então, eu penso que é importante esse debate, ainda que ele não se transforme em lei, ainda que ele vá ao arquivo ou que ele seja aprovado e depois venha ao veto do prefeito, eu penso que esse debate é importante, porque está aí, nós estamos falando aqui uma coisa muito importante, eu acho que todo mundo gostou do tema e todo mundo ficou contente de saber, inclusive, que a irmã da doutora Michele é professora de Libras em Presidente Prudente, não é isso? É isso aí. Pô, que bacana, tá vendo? É um tema muito importante mesmo. Bom, tem outro tema aqui, esse aqui é mais, agora falar das contas, né? Tem aqui na cidade de Itanhaém um projeto de lei, a Câmara votou o prazo maior até 30 de junho para o pagamento de impostos com parcelamento. O que quer dizer, em Itanhaém, como em toda a cidade, foi dado um prazo, esse prazo já venceu, e o pessoal notou que pouca gente pagou, né? E estava em dia com os impostos. Então, aumentaram, né, o prazo para até junho, né? Porque agora parece que vem também o 13º dos aposentados, aquela coisa. Então é mais uma oportunidade aí para as pessoas deixarem as suas contas em dia. Você acha que isso é válido, Luciano? Muito, muito. Todos os prefeitos do Brasil inteiro deveriam flexibilizar os pagamentos. Nós estamos saindo de pandemia e muita gente acabou tendo problemas financeiros, ficando desempregado e tal.
E a primeira coisa que a pessoa não paga é o IPTU, né? Porque o IPTU é uma coisa, né? Você não vê o serviço, então você não pode deixar de pagar a água, a luz que corta, né? Tem como, o supermercado, se você não pagar, você não come, entendeu? Então, o que acontece? O que não paga? O clube que ela é sócia e os carnês de prefeitura. Então, as prefeituras têm que ter esse sentimento, inclusive reduzindo essas taxas malucas de juros, né? O sujeito não paga IPTU no ano, daqui a 2 anos está o triplo do valor, né? Não sei como é que eles fazem esse cálculo, que o cara devia 1.000, daqui a 2 anos está devendo 3.000. Como assim, né? Por que é isso? É multas e juros, porque ela é acumulativo, né? Você não paga um mês, aí vai acumulando juros sobre juros, multa sobre multa. Quando chega ali 2, 3 anos, se deixar 10 anos, o cara perde a casa. Tamanho o escândalo que é isso. Então, acho que os prefeitos tinham que fazer um mecanismo de realmente toda hora estar fazendo lei de anistia, não que a pessoa não pague o principal, que aí todo mundo vai fazer calote, né? Porque vai incentivar o calote, mas que a taxa de juros e multas sejam reduzidas. A lei permite, Santiago, Rogério deve saber, Michele também deve, não sei se sabe, porque é um assunto legislativo, né? Não tem obrigação de saber um assunto legislativo, eu tenho obrigação de saber. A gente pode dar um desconto de até 90% nas juros e multas. Então, as prefeituras podiam, nesse ano de 2022, fazer esse equilíbrio, que para ela é bom, ela vai acabar recebendo. Quanto mais recebe, mais é melhor. Quanto mais as pessoas pagarem, é melhor para todo mundo. Doutora Michele, veio numa boa hora essa notícia para muita gente de Itanhaém e tem pessoas de outras cidades querendo essa notícia também, não é não? Uhum. Com toda certeza, viu, Santiago? Tudo que vem para colaborar com a população, porque o povo sofre, né? Então, a gente sabe que o povo sofre, todo incentivo, toda isenção, incentivo que vem aí do poder público é importante, sim, para a população. A gente veio de uma pandemia, nós estamos ainda, né? A gente acabou, não acabou ainda. Nós, então, muitos comércios sofreram, muitas pessoas perderam seus trabalhos. Então, é importante, sim, que tenha esse tipo de incentivo para as pessoas, descontos, retirar as multas, os juros. Então, tudo que puder, tudo que o governo puder fazer para colaborar com a população é importante. E também ajuda os cofres públicos, porque as pessoas que não estavam pagando, se elas vierem pagar, mesmo que valor menor, também colabora com um cofre público. Então, é bom para todo mundo, né? Tanto para o governo como para a população. E diante de tudo que nós vivemos aí, o que vier vem de bom grado a todos, eu acho muito importante. Inclusive, eu acho que o Estado todo, o país todo, deveria dar esse tipo de contribuição, de isenção aí, né, de incentivo, vamos dizer assim, porque nós estamos num momento difícil, as pessoas perderam trabalhos, empresas quebraram, então é importante sim, e eu acho válido, e eu acho que deveria o país inteiro fazer isso. 1 minuto para você falar sobre o tema, Rogério, da Câmara de Itanhaém, que está prorrogando o prazo para receber IPTU. Eu vou tentar resumir e trazer assim no contexto informativo. O Luciano, ele citou bem a questão do 90%, porque esse tipo de projeto de lei, quando ele dá essa possibilidade de colocar em outra data o vencimento do IPTU, ou mesmo, no caso que nós conversamos aqui em debate, de anistia, o município ele está dando uma anistia, ele não está dando uma remissão, que é o perdão de dívida. Por quê? Porque o município, ele, pela lei de responsabilidade fiscal, ele não pode renunciar à receita. Então, ele não pode falar assim, olha, o munícipe não tem condições de pagar o IPTU, então eu vou isentar todo mundo de IPTU. Isso não pode fazer, porque a lei de responsabilidade fiscal ela não permite a renúncia de receita. Agora, por outro lado, é importante isso aí, usar desse instrumento da anistia, que, diga-se de passagem, não é uma prerrogativa que o prefeito possa fazer por decreto. Ele tem que apresentar um projeto, a Câmara tem que aprovar, ou seja, toda a sociedade discute e acaba aprovando que esse perdão uma ideia boa, né? da multa e desse 90% de juros. Nunca
perdoando o valor principal, que é o valor do IPTU. E eu vou falar uma coisa muito importante, que as pessoas às vezes não sabem. Nosso tempo já deu, mas fala rapidinho. É rápido. Muito rápido. O Código Civil, ele prevê que se você ficar 3 anos sem pagar IPTU, o município ele pode encampar esse teu imóvel. Você pode perder o imóvel para o município. Depois eu posso detalhar em outro programa isso aí. Vamos trazer na pauta esse que é importante esse assunto. Bom, quero agradecer aqui o nosso querido Rogério Garcia, Michele Tiziano e Luciano Batista. E a você, obrigado pelo carinho. E amanhã tem mais Cidades em Debate. Estamos com Deus. Até amanhã.